até mesmo envolvimento com o crime organizado. Seguimos na conversa com o Theo e também na nossa conexão com Gustavo Uribe. Conversa com a gente por telefone, Gustavo Uribe também trazendo novas informações, inclusive com relação ao sigilo dessas investigações. Gustavo Uribe, bom dia. Bom dia, Carol Nogueira, bom dia, Theo Cury. As informações que a gente tem, o Theo mais ou menos fez aqui um sobrevoo geral. Obstrução de justiça. Isso e o Elijonas Maia, nosso repórter de Polícia Federal, já conseguimos confirmar com fontes da Polícia Federal. Havia uma tentativa do grupo de Daniel Vorcaro de atrapalhar as investigações. E aí nós fomos perguntar às nossas fontes, mas de que maneira? O que eu apurei? Que haveria uma ofensiva do grupo de Daniel Vorcaro contra envolvidos no esquema do Banco Master e testemunhas. Essa ofensiva nós ainda não temos detalhes, se eram ameaças de violência, se era tentativa eventualmente de comprar o silêncio dessas testemunhas ou envolvidos, mas haveria uma ofensiva. Por isso, foi justificável a prisão para que não haja uma tentativa de obstrução ou para que Daniel Vorcaro e o seu grupo não tentassem atrapalhar as investigações. Então, as informações que nós temos neste momento é que houve uma tentativa de obstrução da investigação, de atrapalhar todo o processo da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal para apurar os indícios de corrupção no caso do Banco Master e que haveria uma ofensiva do grupo de Daniel Vorcaro contra testemunhas envolvidos no caso. Agora, o grau e o tamanho dessa ofensiva, Carol Nogueira, a gente ainda está apurando. Nesse momento, então, o Gustavo Uribe trazendo a informação para a gente com relação ao que leva à prisão de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Também informações que trazemos aqui, Gustavo Uribe, com relação ao sigilo dessas investigações. Enquanto essas operações da Polícia Federal forem desencadeadas, o sigilo das investigações no Supremo Tribunal Federal será mantido. Mas há, nesse momento, informações que nos conduzem, Gustavo Uribe, à possibilidade de que esse sigilo seja quebrado após o cumprimento dessas operações da Polícia Federal. A informação também que o Gustavo Uribe destaca aqui para a gente. O que sabemos, Uribe? Sim, essa informação, inclusive, é uma informação que foi apurada pelo Theo Cury e pelo Elijonas Maia, de que o ministro André Mendonça deve tirar o sigilo em relação a essa investigação, mas em relação às motivações das prisões de hoje, da operação de hoje. Eu não consegui ainda avançar se vai tirar o sigilo de tudo que está dentro do Supremo Tribunal Federal. Imagino que o Theo Cury possa esmiuçar um pouquinho mais essa informação. O que a gente sabe é que André Mendonça tirará o sigilo da operação de hoje até para justificar publicamente por que ele decidiu pela prisão ali preventiva de Daniel Vorcaro. Prisão preventiva que foi solicitada pela Polícia Federal. Então, André Mendonça está nessa decisão referendando um pedido feito pela Polícia Federal. Então, os detalhes, se houve eventualmente ameaça, se houve eventualmente alguma tentativa de violência contra testemunhas ou envolvidos, se houve uma tentativa de compra de silêncio do grupo de Daniel Vorcaro a testemunhas envolvidos, a gente vai saber daqui a pouco. O que a gente sabe é houve uma tentativa de obstrução de justiça, houve uma tentativa de embaraçar as investigações contra testemunhas e contra envolvidos. Uma ofensiva do grupo de Daniel Vorcaro, muito parecido com o que houve no passado, Carol Nogueira e Theo Cury, que foi aquela tentativa dos influenciadores digitais. Pagar influenciadores digitais para irem nas redes sociais defender o Banco Master. Isso já tinha sido feito, há precedentes sobre a atuação violenta do grupo de Daniel Vorcaro. Agora é saber detalhes de que maneira houve novas ofensivas e qual era o escopo delas. Gustavo Uribe trazendo informação para a gente. Há pouco, Uribe, conversávamos com o Theo Cury, que detalhava exatamente a expectativa para os detalhes dessa decisão do ministro André Mendonça. Como falávamos, é um inquérito que corre sob sigilo, mas com relação a essa decisão, Theo, podemos ter mais detalhes em breve.
Mais detalhes em breve. Bom dia, o Gustavo Uribe que se junta a nós nessa cobertura. A partir do momento em que essa decisão for tornada pública, e ela ainda não foi, porque as diligências estão sendo finalizadas, então a partir do momento em que a Polícia Federal comunicar ao ministro que tudo que ele determinou foi cumprido, e se de fato isso acontecer, ou se sobrar alguma coisa, eles avisam o ministro e aí com base nisso ele torna a decisão pública. A expectativa é de que isso aconteça ainda hoje. E aí vai ficar tudo comprovado, tudo vai ficar mais claro do que motivou essa determinação. Essa apuração do Gustavo Uribe é muito importante, porque mostra que houve uma das possibilidades que a gente havia mencionado e que justifica uma ordem de prisão preventiva, ou seja, obstrução de justiça e coação de testemunha, que são algumas das possibilidades previstas na legislação para que um juiz determine a prisão preventiva de determinado suspeito, de determinado investigado. Então, quando essa decisão for tornada pública, a expectativa de que aconteça ainda hoje, vai ficar claro o que motivou e o que Daniel Vorcaro pode ter feito para que tenha justificada essa prisão contra ele. Gustavo Uribe ainda está com a gente? Acho que ainda temos alguns minutinhos com o Uribe, certo? Ainda está com a gente, está conectado ainda, né, Uribe? Vai trazer muita apuração para vocês daqui a pouquinho no Bastidores CNN, porque é uma decisão que vai trazer uma série de reações no campo do judiciário, no campo da política, Gustavo Uribe. O que você já consegue colher nesse momento de reações nos primeiros minutos após a confirmação da prisão de Daniel Vorcaro? Há um medo constante da classe política, e não só da classe política do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos conversas com José Dias Toffoli, nós temos uma relação de Daniel Vorcaro com o Bloco do Centrão no Congresso, nós temos uma relação de Daniel Vorcaro com o PT da Bahia. Então aqui a gente não fala de lado ideológico. Tivemos informação do Nicolas Ferreira, que nas eleições de 2022 pegou carona no jatinho do Banco Master. A justificativa dele é que ele não sabia quem era Daniel Vorcaro naquela época. Então não existe espectro político nessa investigação. A classe política aqui em Brasília era toda vinculada a Daniel Vorcaro e se beneficiava disso, numa entrada com a Faria Lima e com o mercado financeiro. Então, sempre quando você tem a possibilidade de uma prisão de Daniel Vorcaro, surge um elemento novo que o Theo Cury pode esmiuçar para a gente: medo de delação premiada. Porque Daniel Vorcaro quer falar. Inclusive, agora ele não vai mais poder comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Era essa a expectativa. Preso, se ele continuar preso, ele não vai poder comparecer. Mas a ideia dos advogados é que ele falasse e que fizesse ameaças cifradas para que a classe política não abandonasse. Então, todas as vezes que você tem uma prisão de Daniel Vorcaro, você tem ameaça de delação premiada. Os advogados dele negam peremptoriamente. Mas, se a prisão preventiva dura muito, e a gente já viu isso em outros casos, por exemplo, na Lava Jato, sempre há a possibilidade de delação premiada. Então, essa é a grande apreensão hoje da classe política.